Você já teve a sensação de que Deus parecia distante? Como se a rotina, as preocupações e as lutas da vida tivessem apagado o brilho da sua fé. Talvez você continue rezando, indo à missa, fazendo o possível para permanecer firme, mas sente que seu coração já não experimenta a mesma alegria de antes. Hoje, Deus quer levá-lo para uma montanha. Não uma montanha de pedras, mas uma montanha espiritual, onde seus olhos poderão enxergar aquilo que a correria do mundo tantas vezes esconde, a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Permaneça comigo até o final desta meditação, porque a palavra de hoje pode renovar sua esperança e ajudá-lo a compreender que, mesmo nos momentos mais difíceis, Cristo continua sendo a luz que ilumina toda a escuridão. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários: Jesus, transforma o meu coração. Assim estaremos unidos em oração. E, se esta é a primeira vez que você acompanha o canal Voz da Bíblia, inscreva-se e ative as notificações. Todos os dias meditamos juntos a palavra de Deus para permitir que ela transforme a nossa vida. Agora, abra seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Leitura da profecia de Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça, como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono, como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinham como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura dos Salmos capítulo 96. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Leitura do Evangelho de Mateus capítulo 17 versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Esta não é apenas a lembrança de um acontecimento extraordinário da vida de Jesus. É uma revelação do céu. Deus permite que 3 discípulos contemplem, por alguns instantes, a glória escondida naquele homem simples que caminhava pelas estradas da Galileia. Na primeira leitura, o profeta Daniel contempla uma visão grandiosa. Ele vê o ancião de muitos dias, sentado em seu trono de glória. Tudo fala da santidade, da majestade e do poder de Deus.
Milhares e milhares o servem, enquanto diante dele toda a criação reconhece sua soberania. Então Daniel vê aproximar-se como um filho do homem. A esse filho são entregues o poder, a glória e um reino eterno que jamais terá fim. Séculos antes do nascimento de Jesus, Deus já preparava o coração do seu povo para reconhecer o verdadeiro Messias. Quando chegamos ao Evangelho, compreendemos que aquela profecia encontra seu cumprimento em Cristo. Jesus sobe uma alta montanha levando apenas Pedro, Tiago e João. Na Bíblia, a montanha é sempre lugar de encontro com Deus. Foi na montanha que Moisés recebeu a lei. Foi na montanha que Elias encontrou o Senhor na brisa suave. Agora é na montanha que os discípulos contemplam algo que jamais esqueceriam. Jesus é transfigurado diante deles. Seu rosto brilha como o sol. Suas vestes tornam-se brancas como a luz. Por um instante, o véu da humanidade é levantado e a glória divina resplandece diante dos olhos daqueles homens. Ali está o mesmo Jesus que sente fome, que caminha pelas estradas poeirentas, que chora pelos amigos e que, poucos dias depois, carregará uma cruz. Mas agora eles enxergam aquilo que normalmente permanecia escondido. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ao lado dele aparecem Moisés e Elias. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Toda a história da salvação aponta para Cristo. Tudo aquilo que Deus prometeu ao longo dos séculos encontra sua plenitude em Jesus. Pedro fica maravilhado. Ele diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Quem não desejaria permanecer naquele lugar? Quem não gostaria de viver apenas momentos de paz, de consolação e de profunda experiência com Deus? Também nós gostamos dos momentos em que tudo parece dar certo. Quando sentimos Deus perto. Quando a oração flui. Quando a família está em paz. Quando a saúde vai bem. Quando o coração está tranquilo. Mas a vida não é feita apenas de montanhas. Depois da montanha existe o vale. Depois da luz vem a cruz. Jesus sabia que, pouco tempo depois, enfrentaria a paixão. Por isso permite que os discípulos contemplem sua glória. Eles precisariam guardar aquela visão no coração para não perderem a esperança quando o vissem desfigurado na cruz. Quantas vezes Deus também nos concede pequenas experiências de sua presença? Uma oração que nos toca profundamente. Uma palavra que parece ter sido escrita exatamente para nós. Uma missa que muda nosso coração. Um momento de paz inesperada. Essas experiências não são um ponto de chegada. São força para continuarmos caminhando. Então acontece o momento mais importante do Evangelho. Uma nuvem luminosa envolve todos eles. E da nuvem o próprio Pai proclama: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Perceba que Deus não diz apenas para admirarmos Jesus. Não diz apenas para conhecermos Jesus. Ele diz: escutai-o. Talvez este seja o maior desafio do nosso tempo. Vivemos cercados de vozes. As notícias, as redes sociais, as opiniões, os medos, as preocupações, o orgulho, o pecado. Há tantas vozes disputando nossa atenção que, muitas vezes, deixamos de ouvir a única voz que realmente pode salvar nossa vida. Quantas decisões erradas tomamos porque ouvimos mais o medo do que a palavra de Deus? Quantas vezes damos mais atenção às críticas do que ao Evangelho? Quantas vezes seguimos nossos impulsos em vez da vontade do Senhor? Hoje Deus repete para cada um de nós: escutai o meu filho. Escutar Jesus é deixar que sua palavra ilumine nossas escolhas. É confiar quando não entendemos. É perdoar quando parece impossível. É amar quando o mundo responde com ódio. É permanecer fiel quando todos desistem. Os discípulos caem por terra cheios de medo. Mas Jesus aproxima-se deles, toca-os e diz: levantai-vos e não tenhais medo. Que gesto maravilhoso! Antes mesmo de dar uma explicação, Jesus oferece sua presença. Ele toca. Ele levanta. Ele encoraja. Talvez hoje você também esteja caído, cansado, desanimado.
sem forças para continuar. Escute estas palavras como dirigidas diretamente ao seu coração. Levanta-te. Não tenhas medo. O mesmo Cristo glorioso da montanha continua caminhando ao seu lado. Ele continua segurando sua mão. Continua sustentando sua fé. Continua conduzindo sua história. Agora faça um momento de silêncio interior. Pergunte sinceramente ao Senhor: que voz eu tenho escutado mais? A voz de Jesus ou a voz dos meus medos? O que Deus está me pedindo para mudar hoje? Existe alguma área da minha vida que precisa ser iluminada pela luz de Cristo? Permita que essas perguntas permaneçam em seu coração durante todo o dia. O gesto concreto de hoje é muito simples. Antes de dormir, desligue o celular por alguns minutos. Abra o Evangelho da Transfiguração novamente. Leia lentamente. Depois permaneça alguns instantes em silêncio. Não fale. Apenas escute. Peça que Jesus transforme seu coração e ilumine aquilo que hoje você ainda não consegue compreender. Rezemos. Senhor Jesus, hoje contemplamos Tua glória na Montanha Santa. Tu és o Filho amado do Pai, o Rei eterno anunciado pelo profeta Daniel. A luz que vence toda a escuridão. Transfigura também o nosso coração. Ilumina nossa inteligência para compreendermos Tua vontade. Fortalece nossa fé quando vierem as provações. Ensina-nos a escutar Tua voz acima de todas as outras vozes do mundo. Quando estivermos cansados, toca-nos como tocaste os discípulos. Quando estivermos caídos, levanta-nos. Quando estivermos com medo, recorda-nos que permaneces sempre ao nosso lado. Que jamais percamos de vista Tua glória, mesmo quando estivermos atravessando a cruz. Maria Santíssima, que guardava todas as palavras em seu coração, ensina-nos a escutar Teu Filho com amor, humildade e fidelidade. Conduze-nos sempre para mais perto de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu quero escutar a Tua voz. Compartilhe esta meditação com alguém que esteja precisando de esperança e de luz. Que o Senhor transfigure também a sua vida, fortaleça sua fé e conceda a você uma santa e abençoada caminhada. Fique com Deus e até a nossa próxima meditação da palavra.